Olá, boa tarde, assinante do Remédio Natural, tudo bem? Como você está? Eu sou a Nívia de Souza, sou editora aqui na Jolivie, quero te dar boas-vindas em mais um webinar com a nossa consultora, a nutricionista, a doutora Denise Carreiro. Denise, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nívia, boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua presença, por você dedicar esse tempinho aqui pra gente, para os nossos assinantes, e não vamos perder tempo. A gente recebeu perguntas interessantíssimas, E muitas. né? E muitas, como sempre. Vamos só agradecer essa participação que você, assinante do Remédio Natural, tem durante todo o processo, né? Não só quando a gente manda o e-mail falando que vai ter o webinar, vocês mandam muitas perguntas sempre, mas vocês interagem todos os dias, né? Todo dia a gente recebe um e-mail, o pessoal que cuida dessa parte, né? Vamos mandar um alô aí pra Jéssica, pra Kimberly, pra Mariana e pro Lucas, eles que atendem você, assinante, mandar um beijo e um oi aqui pra eles. Então, nós vamos agradecer a participação de vocês e vamos começar agora com as perguntas. Muita gente, às vezes as perguntas são as mesmas, né? Diferentes pessoas mandam questões sobre o mesmo assunto, a mesma coisa. Então, pra gente começar, essa pergunta, Denise, foi feita pela Graça Ferreira, pelo Luciano Bertô, não sei, a Rosalie Patu e o Marcos Correia. Todos eles querem mais informações sobre o kefir. Então, vamos lá, Denise. O kefir é bom, não é? Como usa? Dá uma resumida pra gente, com certeza, por favor. O kefir, na verdade, né, Nívia, ele é um alimento probiótico, né? Então, ele é um alimento que contém probióticos. Então, além dele ter várias cepas de bactérias saudáveis, né? Tanto de lactobacillus como de bifidobactéria, tem Saccharomyces boulardii, que é o fungo do bem, né? Que é aquele que o pessoal conhece no mercado aí como floratil, né? Então, um fungo do bem. Mas o kefir também tem aminoácidos, vitaminas, minerais, ou seja, na verdade, ele é um alimento que contém bactérias probióticas. A gente não tem como mensurar, né? Você não consegue saber o quanto tem e quais as cepas que tem. Mas com certeza são cepas diferenciadas, né? Mas são assim, indiscutível que é um alimento probiótico interessante. Porém, como que normalmente o kefir, de uma maneira geral, ele é doado, né? E a gente tem o kefir de leite e tem o kefir de água. Se você pega uma soja, coagula ou fermenta, ela tira fatores antinutricionais e faz parcial digestão de proteína. Se você pega o leite, coagula ou fermenta, ele concentra mais ainda as proteínas inflamatórias. Então, fazer o kefir com leite, ele vai manter as proteínas alergênicas, ou seja, efetivamente para um uso diário, principalmente para quem manifesta algum sintoma de inflamação crônica no organismo, né, que a gente já conversou sobre vários, com certeza não é interessante. Agora, o kefir de água, que inclusive muitas pessoas fazem ou com água de coco, tá? Às vezes com leite de coco, então a gente já tem kefir feito assim de várias maneiras. Aí esse já pode ser mais interessante. E em geral é usado ou açúcar mascavo ou açúcar demerara orgânico. Eu particularmente prefiro demerara orgânico, porque a gente tem aí, teve inclusive uma reportagem uma vez da Proteste, mostrando que não tinha açúcar mascavo que não tivesse fungo, né? Então eu acabo usando mais o açúcar demerara orgânico. Demerara orgânico, hein? Aí quando o pessoal fala assim, mas aí vai ter açúcar. Não vai. Porque a hora que você coloca a água, o açúcar, né, junto com o kefir, a fermentação que é feita no açúcar para que eles cresçam, na verdade, quando você vai experimentar essa água, ela tá com gosto de vinagre. Então ela já não tem mais o açúcar, ela já foi todo fermentado, né? E aí sim, aí é que você vai estar se alimentando desse alimento probiótico. Sem dúvida nenhuma, é interessante, ajuda a melhorar a microbiota, tem fatores que ajudam no sistema imunológico. O grande problema é que, assim, o cuidado que eu tenho quando eu indico para um paciente é muito cuidado com a higienização. Então, a água que for usada tem que ser uma água controlada, de
de qualidade, os talheres que você vai usar extremamente higienizados, o recipiente. Existe um processo, e isso é fácil vocês acharem na internet. Sim. Todo o modo de fazer. Tem muitos blogs que falam do cultivo do kefir e de pessoas que doam também. Eu já achei bastante. Tem grupos no Facebook. O pessoal que usa o kefir, eles são bem empenhados, né? Com certeza. E aí, o único cuidado é esse. Quer dizer, efetivamente, você vai ter que fazer aquela higienização indicada dos recipientes, né? Em tempos regulares. Muito cuidado com esse processo, porque realmente é um alimento muito rico e muito fácil de cultivar, né, esses micro-organismos. Mas num processo de contaminação, ele também é fácil de ser cultivado. É muito rico também, né? É muito rico. Então, sim, eu acho que vale a pena para quem quiser, para quem... é sempre aquela história, um alimento probiótico. Da mesma maneira que é um kombucha, da mesma maneira que como é que é? O repolho, que é na alemão, meu Deus do céu, como é que é o nome? Chucrute. Chucrute, é isso. Olha só, a cabeça, né, um monte de coisa junto, a gente acaba esquecendo um detalhe, mas o chucrute, enfim, a gente tem vários alimentos que quando fermentados, eles vão também ser uma fonte interessante desses lactobacilos. E eu vou emendar nessa pergunta, porque pode cabe emendar. Aqui, o que uma pessoa, não me lembro o nome dela, você vai encontrar já aí, que ela perguntou se eu não recomendo leite diariamente, e o que a gente faz pensando num iogurte que é chamado de probiótico. Na verdade, eu tenho... Ângela Andrade. Ângela, para você isso, Ângela. Eu tenho documentos do Instituto da Criança que foram produzidos para o Instituto da Criança, mas a fonte foi a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, colocando que os iogurtes comerciais, né, iogurtes fermentados, enfim, né, os iogurtes fermentados, eles são considerados como que contém as substâncias que mais causam reação adversa ao organismo. Ou seja, tem corantes, tem açúcar, tem aditivos, Então, não é só o fato de ter o leite e de você precisar muito leite para você fazer o iogurte, ou seja, você concentra no iogurte, assim como no queijo, as proteínas inflamatórias. E além disso, eles têm açúcar e eles têm aditivos químicos. Conservantes, né? Também, né? Então, esses aditivos químicos que são os corantes, os conservantes, né, todas essas substâncias já se comprovaram destruir células tolerogênicas, né, do intestino e alterar a permeabilidade das células, abrindo a porteira para deixar passar tranqueira para dentro do organismo, né? Sim, ele já abre o intestino e já deixa passar a própria proteína do leite que tá ali, né? Faz o trabalho completo, né? E depois, assim, para ser considerado um probiótico, precisa do conjunto de várias cepas. Quando se usa uma cepa só, ele não é considerado um probiótico, tá? Principalmente em quantidades que não são significativas. Agora, então, o que ele poderia ser chamado, tá? Poderia ser chamado de um alimento que contém uma cepa de bactéria probiótica, mas não de probiótico. Então, a propaganda acaba sendo enganosa, tá bom? Muito cuidado aí, pessoal, com esses produtos industrializados que se dizem probióticos. A gente sabe que existe aos montes nas prateleiras dos supermercados. As propagandas na televisão e em revistas são bem emblemáticas, né? Como a gente disse no relatório desse mês do Remédio Natural. E eles têm esse foco, né, na mulher que quer emagrecer e acha que não emagrece porque tá com o intestino preso. Acha que esse é o problema, né? Então, muito cuidado. Bom, vamos mudar aqui de assunto. Temos muitas perguntas a serem respondidas. A próxima é do Marcelo de Brito Faria. Ele conta que leu alguns estudos sobre o inhame, que é usado para reposição hormonal nas mulheres que estão na menopausa. E que isso seria um motivo para que homens evitassem o consumo do inhame por conta da quantidade de progesterona. Ele quer saber a sua opinião sobre esse assunto, doutora. Acho que a primeira pílula anticoncepcional ela foi retirada do inhame selvagem, né? Que é chamado de inhame mexicano. E com certeza ele pode ter
Pode dizer não, ele tem. Só que para que você coma um inhame, o nosso inhame aqui do Brasil, para que você coma esse inhame e ele tenha uma quantidade significativa de fito-hormônios, você teria que comer uma quantidade bem alta, entendeu? Então, de uma maneira geral, o fato de você fazer lá um leitinho de inhame, bater com fruta, ou vai fazer um bolo, em vez de usar um leite de vaca, usa um leite de inhame para fazer o bolo, aí você vai comer um pedacinho desse bolo. Ou para uma criança, a gente fazer o que a gente chama de danoninho de inhame, né? Que é bater lá o inhame com açúcar de coco e uma fruta, e ele fica com aquela consistência parecida com o danoninho. Sim, muito então, gostoso. na verdade, quando é usado como mais um alimento a ser usado no dia a dia, com toda certeza é muito difícil que isso seria significativo tanto para a mulher como para o homem. Para a mulher, até com fins benéficos em relação a isso, e para o homem que de alguma maneira poderia prejudicar, ou mesmo para a criança. Porque a gente usa muito esse leite de inhame para uma criança, para substituir leite de vaca, né? E você não tem nada que mostre qualquer alteração nessa relação hormonal por esse uso. E é por isso que a gente sempre orienta, em qualquer situação, evite a monotonia. Então, quando a gente fala do inhame, que ele pode ser usado como um tubérculo, que ele pode ser usado na forma de leite, é mais um alimento a ser usado. É um pouco resgatar o prazer da gente usar comida de verdade, né? Então eu vou usar o inhame, o cará, a batata doce, a mandioca, a mandioquinha, tá? E a gente fala às vezes um pouquinho mais do inhame porque ele na substituição de leite ele é fantástico, mas não acredito que seria um problema quando você usa também ele, tá? E não só um consumo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como é feito hoje com os derivados de leite, com trigo, né? E com alguns alimentos ultraprocessados, tá? Tá certo. Próxima pergunta do nosso querido leitor super participativo, o Décio Vitorino de Moura. Ele diz como é possível se identificar a disbiose. E aí ele faz aqui um elogio para você, Denise, que ele continua enamorado pelos ensinamentos da doutora Denise e manda um efetivo abraço a ela e para todos os colaboradores da Jolivie. Décio, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação. Denise, como a gente identifica então a disbiose? Então, Nécio, eu acho que você fez essa pergunta e vários assinantes também. Outras parecidas também chegaram. Você sabe que quando a gente fala em disbiose, a impressão que a gente tem é que você vai avaliar isso pelos sintomas intestinais isoladamente, né? Então, sim, pode ser avaliado por sintomas intestinais, estufa, como eu brinco com o pessoal, a calça abotoa de manhã, não abotoa mais à noite, né? Então, aquele processo de estufamento, de inchaço abdominal, formação de gases, barulho, né? Que muitas vezes a pessoa fala que fica incomodando, intestino preso, intestino solto, intestino preso que só funciona com diarreia, cólicas intestinais, né? Então, todos esses sintomas são sintomas clássicos de uma disbiose intestinal. Só que acontece, e aí eu até costumo falar muito que você percebe na prática muito mais comum no homem, né? Como, por exemplo, um homem chega no meu consultório com psoríase, diabetes tipo 2, enxaqueca, e você pergunta para ele, e o intestino funciona diariamente com sensação de esvaziamento completo? Né? Tem algum sintoma? Estufa, empacho? Nenhum, né? Perfeito. Só que ele tá com diabetes tipo 2, com psoríase e com enxaqueca. Nem o diabetes tipo 2, nem a psoríase, nem a enxaqueca iriam existir se primeiro não tivesse uma disbiose, tá? Então, na verdade, você fala, como é que você identifica isso? Pelos sintomas sistêmicos. Por como o organismo da pessoa está funcionando. Aquela pessoa que está muito bem obrigada, não tem nada, não tem nenhum sintoma, saúde ok, dorme bem, tá tudo bonitinho, não tem nenhuma alteração intestinal, com toda certeza não é com essa que a gente vai se preocupar. Mas como eu coloquei em alguns vídeos, o desequilíbrio da microbiota intestinal pode aumentar toxinas, né, que a mais conhecida chama lipopolissacárides, né, o LPS, que é uma das coisas que mais induz no organismo o aumento de substâncias pró-inflamatórias.
E com isso pode desde gerar sintomas mentais e emocionais, né? Como a enxaqueca, uma agitação mental, uma irritabilidade, como também pode, por ação de substância pró-inflamatória, causar uma resistência à insulina, que pode levar a inúmeros sintomas, mas entre eles, por exemplo, uma diabetes tipo 2. E normalmente só numa desbiose intestinal é que a gente vai desenvolver uma doença autoimune. Senão não tem como. A microbiota saudável, ela determina a formação de células que toleram agressores, que entre outros fatores evitam autoanticorpos. Então uma doença autoimune, ela só existe porque em primeiro lugar existiu uma desbiose, uma perda de tolerância a agressores. É a partir daí que eu vou desenvolver qualquer sintoma no organismo que tem relação com esses desequilíbrios imunológicos. Então, como que normalmente a gente avalia? O organismo como um todo, tá? E aí o organismo conta. O organismo mostra, o organismo grita, né? Uhum. E aí, só que depois a gente vai identificar os porquês. Ou seja, erro de comportamento alimentar, o que está acontecendo na alimentação? Tomou muito medicamento que acaba com a microbiota saudável? Anda muito estressado, que perde a proteção da mucosa e perde os alimentos das bactérias saudáveis, né? Que se localizam em grande quantidade nesses mucos. Então, com certeza, a gente tem vários fatores que a gente vai pesquisar depois o porquê dessa desbiose e recuperar, mudando as causas. E claro, a gente sempre vai precisar do recurso da utilização de um probiótico, seja através, por exemplo, de um kefir, ou seja através de vários probióticos que existem no mercado, mas que são probióticos de verdade. Sempre o que seria mais interessante era a indicação e a orientação de um profissional para trabalhar com o probiótico mais adequado, tá bom? Certo. A próxima pergunta foi feita pelo Fernando de Meira, mas a Laíse Martins, o José Geraldo Santos Teixeira e o Luiz Paulo dos Santos também têm perguntas sobre o mesmo assunto, tá? A pergunta do Fernando de Meira, ele quer aproveitar que o assunto é intestino e quer um esclarecimento sobre a questão dos divertículos. A esposa dele tem diverticulite e está preocupada se pode comer alguns tipos de semente, como a linhaça e a chia, porque quando elas são hidratadas, elas ficam, né, grudentinhas. E eles ouviram dizer que elas podem ficar retidos. O que pode ser verdade nesta afirmação? Normalmente, quando uma pessoa tem um divertículo, não necessariamente isso vai ser um problema. Uhum. Só que ele já facilita o processo da inflamação local. Aí é que vem a diverticulite, né? Que é a inflamação. Então, sim, uma das coisas que a gente utiliza para evitar que haja essa inflamação local é evitar as sementes, tá? Então, você tem semente, vamos lá, semente de mamão, semente de maracujá, a semente do pepino, a semente da goiaba, né? A semente do tomate. Então, sim, a gente sempre toma cuidado com sementes, bagaço, coisa muito fibrosa, né? Porém, se você pega uma linhaça e tritura, tá? Normalmente já não vai ter problema. Na verdade, eu sempre oriento para qualquer pessoa, só usar a linhaça triturada. A chia, ela principalmente hidratada, e é óbvio que quando a gente come de qualquer maneira, ela vai passar por essa hidratação, ela já é mais difícil de causar esse processo. É mais comum isso acontecer com a linhaça. Tá? Porém, sementes de uma maneira geral, para quem tem divertículos, tem que tomar cuidado para que ela não se fixe e não gere um processo de inflamação local. E é claro que quando tem esse processo também, né, a gente tem que se preocupar com o consumo regular de alimentos que favorecem processos inflamatórios locais no intestino. O campeoníssimo é o glúten, né? Mas também o leite, a soja, amendoim, né? São os mais comuns, vamos falar assim. Então, cuidado com o consumo regular desses alimentos, muito. Consumo extremamente adequado de legumes, verduras, salada verde, né? Frutas, aquelas fibras solúveis, né? Que não são os farelos, não são... Então, flocos de quinoa, flocos de amaranto, flocos de até de aveia. E aí, dentro desse, uma biomassa de banana verde, uma batata Yacon. Então, com isso, a gente consegue ter um processo que vai melhorar e vai evitar esse processo inflamatório do divertículo, tá?
Certo. Ainda sobre a diverticulite, a Eliane Antunes tem uma pergunta mais pontual. Ela diz que ela sofre de diverticulite e de vez em quando ela tem crises com diarreia, dores abdominais, flatulência e muitos gases. Ela queria alguma dica. Já dei. Já é o consumo das folhas. Eu até comecei a explicar um pouquinho melhor disso, porque eu lembrei que tinha uma pergunta em seguida. É que assim, gente, quando eu separo todas as perguntas, antes da gente começar, a Denise dá uma lida, né? Pra ela saber mais ou menos. Então, ó, ela já tava respondendo a pergunta da Eliane agrupar um pouquinho pra gente poder conseguir contemplar todo mundo, né? E, na verdade, é por isso que eu dei essas dicas, né? Porque, na verdade, você fala, porque aí tem diarreia. Observa se não está consumindo com frequência derivado de leite, soja, o glúten, né? Então, aqueles alimentos que a gente já falou. E todos esses cuidados. E outra coisa, procura um especialista que entenda o que nós estamos falando, tá? E graças a Deus já tem, né? Bastante aí. Sim. E que te passe um belíssimo probiótico. O probiótico é uma das coisas que mais ajuda a prevenir e até tratar a diverticulite. Certo, ótimo, Denise. Então eu quero dar um alô aí para quem está chegando agora no nosso webinar com a doutora Denise Carreiro. Nosso tema de hoje a gente está falando basicamente sobre o intestino como um primeiro passo, né, para a construção de uma boa saúde. O intestino aí tem sua importância um pouco subestimada, né, Denise? Com certeza muito, né? Então bora lá para a próxima pergunta. É do Abel Ribeiro e da Nicole A. Eles querem sugestões para substituir o leite no dia a dia. Isso é uma pergunta que a gente responde, acho que em quase todos os webinars, mas como a gente sabe que cada mês vai chegando assinantes novos, vamos falar de novo sobre a substituição do leite. A Nicole ainda faz um adendo, Denise, dizendo que ela tem um filho pequeno que tem asma, que ela sabe que se retira o leite diminui as crises, mas ele gosta de tomar leite. Ela queria uma dica especial vinda de você também. Eu até acho interessante, porque muitas vezes você tem as mães que chegam no consultório e falam que quando a criança é internada por crises de asma, né, de bronquite, os pediatras falam assim, tira o leite, porque o leite, como está muito muco, é causador. Aí a criança tira o leite, sara, sai do hospital. Quando ela sai do hospital, agora pode tomar o leite de novo. Até a próxima crise. Ou seja, se já sabe que é causador, por que deixa voltar a tomar? Né? Porque é causa e a gente não tem dúvida de que é causa. Aumenta a formação de muco, aumenta a inflamação local, né? Então, assim, quando você pensa, ele gosta do leite, então, mas não gosta da asma, né? E o leite não é uma coisa que ele é mais um contribuinte, ela é um principal contribuinte da asma, tá? Então, com certeza, tem que tomar cuidado mesmo. Porém, a gente pensa na substituição do leite ou para bebê ou para uso de preparações que vai leite. Hoje em dia, nós temos uma gama enorme. Porque você tem nos supermercados, hoje, até supermercado comum já tem, leite de arroz com coco, leite de arroz com café, leite de quinoa, leite de amaranto, leite de aveia, leite de amêndoa, leite de avelã. Quando tem dermatite junto, esqueça o de amêndoa e de avelã, né? Mas, enfim, para quando não tem, é uma possibilidade também. E o que a gente já ensinou, e que é fantástico, e acho que dá para rever nos vídeos, né, Nívia? O leite de inhame. Né? Se vocês entrarem no canal do YouTube da Jolivie, vocês vão achar, ou então digita aí na procura do YouTube leite de inhame Jolivie, que você vai achar a Juliana te ensinando a fazer a receita do leite de inhame. Ela bate com banana também, eu já fiz na minha casa. Fica perfeito, né? Delícia, você fala que é vitamina de leite de vaca. Sim. Quando você bate ele com frutas, fica perfeito. E existe agora, por exemplo, leite de coco para bebê. Né? Então, dá para fazer em casa? Dá para pegar um coco fresco, bater com água fervendo, tirar o leite de coco e tomar? Também dá. Mas existe leite de coco para bebê também em embalagem Tetra Pak, né? A minha sobrinha ainda bateu esse leite de coco com morango, vou ver se a Juliana ensina a fazer lá. Sim. Bateu com morango, colocou uma colher de chia, deixou de um dia pro outro na geladeira. Consistência igual de um iogurte, ficou divino. Então, assim, sim, a gente tem hoje qualquer um desses alimentos que eu falei, e desses leites, são muito mais nutritivos,
né? Olha aí, e que legal. Não são inflamatórios, e a gente vai descobrindo como a gente usa para que a criança tenha mais aceitação, né? Como uma vez meu neto experimentou o leite de arroz com coco e ele gostou do sabor, eu peguei e bati o leite de inhame, pus umas gotinhas de óleo de coco e um pouco de açúcar de coco e dei para ele tomar. Ele fazia assim para mim: é leite suco, né? E mandou ver, quer dizer, a gente vai descobrindo. Sim, tá? né? Porque as maneiras de como usar. As pessoas querem um substituto para o leite porque acham que o leite é essencial e, na verdade, nós fomos treinados para pensar assim, né? Com toda certeza. E a gente sabe que uma criança que tem um consumo regular de alimentos, de comida de verdade, né? Comida que foi feita para nós, né? Então, arroz, alimentos do grupo do arroz, do feijão, das proteínas, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, né? Os tubérculos. Você tem todos os nutrientes que o organismo precisa, inclusive e principalmente o cálcio. Existem inúmeros estudos já, nós vamos detalhar um pouco isso provavelmente num próximo remédio natural, né? Sim. Não Mas existem vários alimentos que já se comprovaram por estudos, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que quem tem maior consumo de cálcio de origem vegetal tem menor índice de fratura e osteoporose. E quem tem maior consumo de cálcio de origem animal tem maior índice de fratura e osteoporose. Então, desde que a criança tem uma alimentação completa, uma alimentação equilibrada, com toda certeza não vai faltar né? Cálcio, vai crescer forte. Porque não tem leite, não cresce. Pois é, o meu neto nunca viu leite de vaca na vida dele. Ele tem 3 anos, altura de 4. Eu tomei leite e não cresci. Do meu filho, eu tirei leite com 9 anos, ele tem 1,87 m. Da minha filha, eu tirei o leite com 11 anos, ela tem 1,70 m. Né? Então, assim, com toda certeza, são conceitos errados, né? Que são passados pra gente. Certo. A Rosângela Barbosa, Denise, ela quer saber o que pode ser feito para diminuir a produção de gases intestinais, que ela e a família têm sofrido um pouco com isso. Então, a gente precisa dar uma olhada primeiro se essa alteração no intestino já não vem do estômago e já não vem de erros de comportamento alimentar. Eu costumo falar que o alimento só é alimento se for quebrado até o final, senão é encrenca, né? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher bem, não passar de 2h30, 3 horas sem comer, escolher bem, mastigar e evitar líquidos com a refeição e na primeira hora que termina de comer. Porque a gente precisa do ácido clorídrico do estômago para poder fazer a primeira digestão da proteína, ionização dos alimentos, etc. E para matar fungos e más bactérias. Então, é muito importante que isso seja feito para que quando esse alimento que parou 1 hora no estômago sofrendo essa ação, passe para o intestino, ele estimule a liberação de hormônios e enzimas digestivas que vão completar essa digestão para que não fique havendo fermentação. Então, se já não tiver um ácido clorídrico no estômago adequado, e isso você pode melhorar muito tomando, por exemplo, um chá de alecrim antes do almoço e antes da janta, ou até uma tintura vegetal de alecrim, em casas de fitoterapia tem, antes do almoço e antes da janta, isso já ajuda a melhorar a digestão no estômago. Então, vamos lá. Se esse alimento passa sem ter essa acidez adequada do estômago, quando ele chega no intestino, ele não estimula um hormônio chamado secretina, que não produz enzimas que digerem proteína. E proteína mal digerida é principalmente fermentada por fungos e bactérias gram-negativas, que são as patogênicas. Então, isso aumenta muito a formação de gases. Então, muitas vezes essa digestão errada ela já está vindo do estômago. Aí que a gente precisa já começar a trabalhar. E isso, por exemplo, essa formação de gases que pode acontecer no estômago ou no intestino, pode fazer com que o organismo reabsorva esses gases e eles sejam expirados. E aí vem uma pergunta de uma outra assinante falando de essa mau hálito que pode vir em função... sabe aquele mau hálito que o pessoal procura tudo, né? Faz no dentista, vai, avalia, procura e não acha, né? Nada que justifique. É a Maria Aparecida. Aí, Maria Aparecida. Então, já estamos respondendo para você também. É isso, essa má digestão e aí, por consequência, fermentação que acontece no estômago ou no intestino, faz aumentar
é a produção desses gases que podem ser reabsorvidos e expelidos, e isso vai levar a essa alteração no hálito, tá? Então, para a gente poder identificar isso, a gente tem que pensar em todos aqueles fatores que a gente já conversou. Na alimentação, na qualidade do alimento que está sendo consumido, se em algum momento teve já, ou se não, dá uma pesquisada para repor essa microbiota, ou pelo kefir, ou por um probiótico, porque aí, com certeza, isso, alguma coisa por aí, deve estar interferindo nessa formação de gases. Às vezes, até o fato de ser do tipo sanguíneo A. Sim. Porque aí a gente fala assim, mas isso é regra, né? Não é regra, tá? Mas é comum. É comum se falar, minha família tem isso. Muitas vezes a família é tipo sanguíneo A ou tipo sanguíneo AB. Não produz ácido clorídrico adequadamente. Aí sim, aí um alecrim vale a pena, às vezes um chá verde, alguma coisa para ajudar isso a melhorar, tá bom? Certo. Vamos lá. Próxima pergunta, Judite Ferreira. Ela gostaria de saber se problemas de convulsão sem causa cerebral aparente após vários exames pode ter resultado através de uma alimentação adequada. Principalmente, por isso que a gente sempre coloca aqui, né, nível cuidado de qualquer sintoma que tenha, sempre primeiro pesquise causa clínica ou lesional, né? Não tem nada que justifica. É funcional? Bom, então vamos pensar na alimentação como uma causa. A alimentação sempre vai ajudar. Em qualquer situação ela vai ajudar. Mas muitas vezes ela está sendo a causa, tá? Então, no caso da convulsão, uma coisa comum de estar ligada com convulsão é hipoglicemia, tá? Então, que é a falta de energia para o sistema nervoso central. E essa hipoglicemia, ela pode ser causada por maus hábitos alimentares, ficar longos períodos sem comer. Quando comer tipo uma bolacha cream cracker que dá pico e cai energia, ou tomar um copo de suco que dá pico e cai energia, né? Ou um alimento ultraprocessado. Um cafezinho de estômago vazio sem açúcar, café, né? Já aprendeu, né, Nívia? Já aprendi. Café. Já posso ser sua auxiliar daqui a pouco. Não é isso? Café com açúcar ou sem açúcar, mas se tiver com estômago vazio, pode causar hipoglicemia reativa. Pode. Tá? Comer açúcar pode causar hipoglicemia reativa. Disbiose intestinal com prevalência de fungo. Fungo é hipoglicemiante. Nós ainda também vamos entrar em detalhe depois. Sim, ela tá dando muitos spoilers sobre a edição de abril do Remédio Natural, né? Não é? Aí depois vai... Não perca, hein? Não perca, mês que vem. Tá? Então, com certeza, é outro fator que pode levar a hipoglicemia. Alergias alimentares pode causar hipoglicemia. Os piores horários de hipoglicemia são começo da manhã, fim da tarde e durante a madrugada. Então, é importante perceber se tem algum horário mais comum de disparar, né? Entender um pouquinho melhor isso. E outra coisa que pode causar, favorecer processos como a convulsão, é a excitação de célula nervosa. E a gente pode ter isso por substâncias pró-inflamatórias produzidas tanto para combater uma proteína mal digerida, como por disbiose intestinal, produção de endotoxinas que estimulam a formação de substâncias pró-inflamatórias que diretamente, estudos mais atuais estão mostrando que há a possibilidade de que isso aconteça diretamente do intestino para o cérebro, através do nervo vago. E essas substâncias do intestino levarem à excitação neuronal. E aí poder levar a processos como convulsão ou uma epilepsia. Então, sim, são coisas que são importantes de serem consideradas na pesquisa quando não tem nada que justifica, tá? Certo. É uma pergunta aqui dupla, de duas pessoas, né? O Rotílio Manuel e a Lia Pazenkoff. Lia, um beijo pra você, ela também costuma mandar bastante e-mails aqui pra gente. O limão é um vilão ou é um mocinho? Essa resposta. O limão é vilão e é mocinho. Tá vendo? A única coisa... O limão tem dupla personalidade. Tem dupla personalidade, ele é instável. Não, brincadeira. O que acontece é que é pra quem. A pergunta não é o limão, é o pra quem. Tá? Tem pessoas que são altamente sensíveis às substâncias presentes no limão. E existe... o limão tem muita coisa boa, mas ele tem também substâncias como histamina, lactopamina, amina biogênica, fenóis e salicilatos. Essas substâncias, elas podem, de acordo com a sensibilidade individual, ser causa de distúrbio gastroesofágico, ser causa de rinite,
causa de enxaqueca. Campeoníssimo na enxaqueca são os cítricos, e o limão faz parte dos cítricos, tá? Pode levar a processos como labirintite, dermatite, infecções urinárias. São alimentos que favorecem muito o desenvolvimento de fungo. Então, quando existe algum sintoma importante de fungo, como candidíase, escamação, vermelhidão, coceira no ouvido, na cabeça, até hipoglicemia por causa de fungo, o limão ele pode ser um desencadeante. Então, a pergunta em geral não é se ele é vilão ou mocinho, é pra quem? Em qual organismo, né? Em qual organismo. Certo. O Irles Souza, ele quer saber, Denise, se existe um superalimento que garante ir no banheiro todos os dias, ó. Tá, já sei porque você, né, gostou dessa pergunta, né, Nive? Sim. Porque, assim, o que a gente sempre coloca e a gente vem sempre nas nossas discussões em como passar da melhor maneira possível a informação para vocês, eu sempre insisto numa frasezinha: não tem bala de prata. Não tem um superalimento. Não tem bala de prata. Não existe um superalimento. Isso é conversa para quem quer vender coisa, isso é conversa para... é uma boa conversa para uma propaganda de qualquer coisa que seja. Ou seja, é marketing puro. Não tem superalimento. A gente tem que se preocupar. Uma coisa que a gente vê naqueles livros básicos de nutrição, aquele livro que, assim, quando eu estudei lá, quando eu me formei, né? Eu me formei em 82, lá estava escrito assim: quando não quebra adequadamente a proteína, a tendência é prender intestino. Quando não quebra adequadamente o carboidrato, a tendência é soltar intestino. Então, se você não quebra a proteína do leite de vaca, a tendência é obstipar. Se você não digere a lactose, que é carboidrato, a tendência é soltar. Isso é tendência, porque até isso pode ser diferente de uma pessoa para outra. Porém, quando você pensa em obstipação intestinal, o processo é extremamente mais amplo. A gente vê desde uma belíssima hidratação, consumo regular de legumes, verduras, fibras solúveis, insolúveis, o não consumo regular de açúcar, de carboidrato refinado. Açúcar é alimento de fungos e más bactérias, né? O desequilíbrio da microbiota saudável altera a permeabilidade do intestino. E um intestino que tem a parede íntegra é que regula a motilidade. Então o pessoal faz, como você estava falando nas propagandas dos iogurtes, é para soltar o intestino, né? Intestino preso. E, na verdade, é outra propaganda enganosa. Porque o probiótico, ele não é nem para soltar, nem para prender. O probiótico... Esse não é o foco do intestino, né? Não, prender ou soltar. O foco do probiótico, né? A ação do probiótico é modular, porque ele mantém integridade da parede intestinal, e parede intestinal íntegra modula o peristaltismo, modula essa ação do intestino. Então, a mesma cepa, muitas vezes, de probiótico que você dá para uma pessoa que tem obstipação, você vai dar para a vizinha que tem diarreia. Porque a ação não é nem obstipante, nem laxante. É modulação. E quando você dá o probiótico, você não está repovoando. Você está dando condições para que as bactérias nativas se repovoem. Que legal. Então, eu estou dando probiótico, mas e se eu não der o alimento dele? Eu não vou resolver nada. Então, qual é o alimento dele? Vocês não vão, daqui a pouco vocês não vão aguentar nem me ouvir mais. Né? É legume, é verdura, é fruta, são cereais integrais, né? É muita hidratação. Então, a hora que eu começo a trabalhar com isso, é que eu vou ter no conjunto das ações uma modulação adequada do intestino, tá? Não tem superalimento. Tá vendo? Não tem bala de prata, adoro essa frase. Bom, o Yuri de Oliveira Lima, Denise, quer saber... O uso de medicamentos afeta o intestino, sim, isso aqui ela já falou, mas ele quer saber se existem os mais perigosos. Sim. Quais seriam? Na verdade, os que mais facilmente destroem a microbiota saudável, que, como a gente já falou, né, determina 70% do sistema imunológico, determina a absorção de vitamina e mineral, determina a formação de substâncias anti-inflamatórias, inibe pró-inflamatório, ou seja, quase nada importante, né? Então, o que acontece... O que acontece dentro desse processo? Certo. Você tem aqueles medicamentos que, assim, e olha, volto a falar, não é a história de não vou tomar medicamento de jeito nenhum. Quando tem que tomar medicamento, tem que tomar medicamento, não tem o que fazer.
Mas, se a gente já sabe o que eles podem fazer, a gente tem como se defender. Essa é a maior questão. Ou seja... E se a parede intestinal já tá saudável antes do medicamento, também não vai ter tanto problema se tomar, né? Então, se você pega um antibiótico, ele destrói as bactérias patogênicas e destrói igualmente as saudáveis, tá? O que sobra lá? Sobra fungo, mas as bactérias patogênicas e as saudáveis, elas são destruídas. Um evento de antibiótico pode chegar a levar até 1 ano para a recuperação das bactérias nativas. Uau. Tá? E aí, o fato de destruir vai alterar, inclusive, a permeabilidade do intestino. Altera tudo. Inibidores de bomba de prótons. Tá? Que seria... são lá os omeprazol, né? Que são dos nomes comerciais. Então, esses medicamentos, quando eles inibem a produção natural do ácido clorídrico, eles fazem com que o organismo, não conseguindo controlar o desenvolvimento de fungos e más bactérias, porque não tem pH ácido para matar, não tem uma proteína, uma enzima adequada para digerir a proteína mal digerida é alimento de fungos e más bactérias, não consegue absorver vitamina e mineral. Então, os inibidores de bomba de prótons são desencadeantes de desbiose, de alteração de permeabilidade do intestino. A cortisona também é um desencadeante desse processo laxante, né? Porque alguns laxantes, eles fazem o intestino funcionar porque leva a parede embora junto, ou seja, ele funciona agora e causa a próxima obstipação. Então, eles são chamados de obstipante iatrogênico, ou seja, né, a obstipação por causa do remédio. Então, e claro, quando ele faz isso, ele acaba com a microbiota saudável, tá? Anti-inflamatórios, né? Anticoncepcional pode interferir bastante também na microbiota. Então, assim, quando tem a necessidade, e tem mesmo a necessidade de tomar qualquer um desses medicamentos, sempre junto probiótico, e probiótico de preferência numa grande quantidade, né? E aí, por isso que é importante sempre a indicação. E junto com isso, ou seja, depois que termina o medicamento, passar um bom período tomando probiótico. Pelo menos de 1 mês tomando probiótico para você ajudar a abreviar esse processo de repovoação das bactérias nativas, tá? Certo, acho que você acabou respondendo também a pergunta da Mary Angélica, que ela queria saber o que se pode fazer para restabelecer o bom estado dos intestinos após o uso do antibiótico, né? Você já respondeu aí com além de manter a alimentação mais saudável possível, sim, o uso de probiótico é fundamental para poder restabelecer, isso eu não tenho dúvida. E a gente sempre dá a dica quando tiver que tomar esses medicamentos, que muitas vezes são medicamentos fortes, né? E que atacam o estômago, tomar sempre junto com o suco de couve. Para proteger, né? E aí evita mais um estrago, né? De ter que tomar o inibidor de bomba de prótons. Sim, e suco de couve, você, assinante do Remédio Natural, dá uma passeadinha aí na área do assinante. Agora eu não sei de cabeça qual edição que é. Tem aí uma receita bacana da Juliana com suco de couve com abacaxi. Se eu não me engano, é na edição de dezembro, tá? A pergunta do Otaviano Rodrigues. Ele diz que ele escuta por aí que tudo aquilo que é produzido embaixo da terra não é benéfico para os diabéticos. Por que então a batata Yacon é uma exceção? E igualmente, o leite de inhame não estaria também no campo das restrições? Manda abraços e grato pela informação. O Otaviano também sempre interagindo aqui com a gente. Otaviano, um abraço para você de toda a equipe da Jollibee. Então, Otaviano, o que acontece é que a gente tem, de uma maneira geral, inúmeras correntes, né? Na alimentação. Você tem o pessoal que fala que o que é massa embaixo da terra não é interessante. Você tem a turma que fala que o ideal é a dieta sem carboidrato. Você tem outro que fala que a fruta não pode comer com a comida. Então, na verdade, a gente tem, assim, inúmeras correntes, entendeu? Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acho que, ao contrário, a gente tem alimentos de qualidade maravilhosa. O índio sempre se alimentou da mandioca, né? O inhame com propriedades fantásticas da gente conseguir tirar uma pessoa. É uma das coisas que mais faz tirar uma pessoa da dengue, que mais faz, que trata, que melhora, modula uma formação adequada de plaqueta, que é anti-inflamatório, que elimina toxina, que trata estômago, pacientes que não conseguiam comer e era tão difícil comer,
que eu tentei entrar com suco de couve para dar uma melhorada, ela era tão sensível que ela não aceitou o suco de couve. Eu só consegui tirar essa mulher desse quadro absurdo dela não conseguir comer mais do que 3 alimentos, era chuchu, arroz, alguma coisa assim, com inhame. Foi a hora que eu entrei com suco de inhame com fruta que eu consegui tratar o estômago dela e consegui reverter isso e trabalhar com a alimentação. Esses alimentos que trazem tantos benefícios pra gente. Você pega uma batata doce, controla uma glicemia, ajuda no processo de uma melhora de formação de massa magra. Tanto é que existe até radicalismos, né, na área esportiva. Sim. Com a batata doce, que a gente não precisa ser radical com nada. Efeitos da batata Yacon, com quantos pacientes que a gente, por mais que melhorasse toda a alimentação, ainda continuava acordando com a glicose alta. Eu entrei com a batata Yacon antes de dormir, regulou a glicemia. Né? Então, tantos benefícios que esses alimentos já trouxeram, a gente utilizando no dia a dia, na vida das pessoas, de tirar de doenças crônicas de anos, anos e anos. Desculpa, mas ninguém vai me convencer que esses alimentos são ruins, tá? Até pela prática, pelo consumo que nós temos em casa, pela prática que a gente tem aí de atendimento. Em nenhum momento eu vi ninguém passar mal porque comeu uma mandioca, um inhame, uma batata doce ou uma batata Yacon. Agora, isso não é verdade quando a gente vai pro pãozinho, pra bolachinha, pra pizza, pro lanche, pro leite, pra soja. Aí, o ultraprocessado, aquela bolachinha recheada que fica com a linguinha azul. Então, na verdade, eu acho muito interessante falar que alimento, comida de verdade, é um problema. E às vezes a gente vê as pessoas se entupirem de porcaria e desenvolver doenças uma atrás da outra. Então, para mim, realmente são conceitos que ainda não me convenceram, tá? Certo, infelizmente a gente não vai conseguir responder a pergunta de todo mundo, eu já tenho que terminar por aqui, mas antes vou citar alguns outros leitores que mandaram perguntas bacanas aqui pra gente, como o Vitor Camarinha, o Anderson de Abreu mandou várias perguntas, desculpa Anderson, se a gente não conseguiu responder alguma das suas perguntas. Muita gente, Denise, te agradecendo pelos ensinamentos, pelas aulas, muita gente dizendo que tem aproveitado muito. Que bom. Muitos fãs você está conseguindo aí. A ideia é essa, né? Por todo o Brasil, e eu agradeço a sua presença aqui em mais um webinar. Eu que agradeço. E agradeço também a sua presença aí do outro lado da câmera. Muito obrigada por acompanhar a gente. Qualquer dúvida, o nosso e-mail está sempre aberto aí, contato@jolivi.com.br. E eu vejo você no próximo webinar. Até a próxima. Tchau, tchau.